Palavra da Verdade. Devocional de 19 de março. As aparências enganam. Fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro, ruins, que de ruins que eram não se podiam comer. A mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a ele e a seus pais. Jeremias 24, de 1 a 10. O texto da nossa meditação relata uma visão que Jeremias teve durante a segunda invasão babilônica em Judá. Jeoaquim, rei de Judá, já se havia tornado vassalo de Nabucodonosor, mas havia se rebelado contra seu suzerano para, em seguida, ser atacado por diversos inimigos oportunistas que decidiram se aproveitar da fragilidade do Reino do Sul. Joaquim, seu filho, assume após sua morte. Este é o mesmo Jeconias, do versículo 1, que se revela tão mal aos olhos do Senhor quanto seu pai, e cujo reinado dura apenas 3 meses. Ao se rebelar contra Nabucodonosor, ele é deportado juntamente com a nobreza para a Babilônia. Em seu lugar, seu tio Zedequias é assentado no trono. Assim como seus antecessores, Zedequias fez o que era mal perante o Senhor. Também se rebelou contra Nabucodonosor, que sitiou Jerusalém por 2 anos até invadi-la e arrasá-la. Deportou a maioria dos nobres e parte do povo para a Babilônia, deixando só o povo pobre na cidade e poucos da nobreza. A situação de Joaquim e dos demais exilados parecia pior do que a de Zedequias e do povo que permaneceu no país, pois estes ainda nutriam a esperança de que o trono seria restaurado e a cidade preservada, embora já estivesse quase vazia e desolada. Mesmo assim, os que permaneceram esperavam dias melhores, enquanto os que foram para o exílio perderam toda a esperança. Este quadro suscitava uma questão teológica. Os que foram deportados eram mais pecadores do que os que ficaram? Estavam sob a ira e a maldição de Deus de uma forma mais severa? A conclusão aparentemente mais lógica era que sim. Muitos pensavam que os desterrados haviam sido expulsos por Deus e haviam recebido o que mereciam. Já não eram o povo de Deus. E os que ficaram, sendo a maioria da classe baixa e humilde, não merecia castigo e seguia vivendo perto do Senhor. Esta atitude já era cultivada pelos de Judá em relação ao reino do norte, Israel. Eles diziam: nós que ficamos na pátria somos os bons, ao menos relativamente. A questão é que eles praticavam as mesmas abominações dos que haviam sido deportados. Isto tudo suscitava uma falsa confiança, baseada tão somente nos ritos e sacrifícios de um culto hipócrita, que invocava e apelava para a eleição divina de maneira leviana, sem uma vida de quebrantamento. É nesse contexto que Jeremias vê 2 cestos de figos iguais, procedentes da mesma árvore ou da mesma colheita. Ambos são apresentados ao Senhor, estão diante do templo, conforme verso 1. Não obstante, um cesto trazia figos bons e o outro, figos estragados, imprestáveis para o consumo. O Senhor revela a Jeremias que, ao contrário do que a maioria pensava, os frutos bons representavam aqueles que foram para o cativeiro e que se submeteram à disciplina do Senhor, os exilados de Judá, como diz o verso 5. Pois por meio do cativeiro, Deus lhes daria um novo coração, convertendo-os dos seus maus caminhos. Os imprestáveis representavam, na verdade, Zedequias, o resto da nobreza de Judá e os da população que ficou depois da invasão, pois a maioria deles se rebelaram e resistiram à disciplina do Senhor, fugindo para o Egito, quando o Senhor lhes havia advertido a aceitar o jugo da Babilônia. Assim, numa realidade inversa à do que se cria, os cativos na Babilônia seriam alcançados pela graça divina,
mesmo em terra estrangeira. Já os que ficaram e não se submeteram à disciplina seriam rejeitados pelo Senhor e se tornariam objeto de espanto para todos os reinos da terra, pois as pessoas não iriam acreditar quando vissem o seu fim. Portanto, o cativeiro não representava a rejeição definitiva de Deus para com os desterrados, nem por outro lado significava bênção especial ou qualquer tipo de aprovação da conduta daqueles que ficaram em Jerusalém. Pelo contrário, é afirmado que era melhor o grupo daqueles a quem Deus havia punido no devido tempo do que os outros que permaneceram, e que estes só estavam acumulando mais ira de Deus e um julgamento mais pesado por sua obstinação. Pois os que permaneceram não cessaram de adicionar iniquidade à iniquidade, enchendo o cálice da ira de Deus e acumulando maior juízo divino sobre eles. Nosso texto nos ensina, portanto, que nem todo sofrimento é sinal da rejeição de Deus para com aqueles que sofrem, e nem toda prosperidade é sinônimo de seu agrado. Pelo contrário, quando a situação de tranquilidade leva o pecador a endurecer seu coração, é um sinal do juízo de Deus, enquanto a dor pode ser uma expressão do seu amor paternal, que nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, como diz a palavra de Deus em Hebreus 12:10. Diante disto, conforme mais tarde exortaria Jesus, não devemos julgar segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Aprendemos aqui, igualmente, que a provação é importante na vida do povo de Deus, a fim de que os aprovados sejam conhecidos, pois o mesmo fogo que destrói a palha depura o ouro. Com a mesma disciplina, Deus purificaria os seus eleitos e destruiria os vasos de ira da igreja visível da antiga aliança. Por isso devemos ter por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, como nos diz Tiago no capítulo 1, versos 2 a 4 de sua epístola. E não devemos desprezar a disciplina que vem do Senhor, nem desmaiar quando por ele formos reprovados, conforme Hebreus 12, de 5 a 6. Aprendemos ainda que é Deus quem nos dá um novo coração para entender sua vontade, como fez com os cativos de Judá, conforme o verso 7 do nosso texto. Por fim, quando a disciplina e o juízo de Deus vêm sobre a sua casa, devemos nos empenhar para sermos achados por ele no cesto de figos bons, de modo que a disciplina não nos endureça nem nos destrua a fé, mas que ela seja instrumento de verdadeiro quebrantamento, por meio do qual o Senhor nos dê um novo coração, um coração que o conheça, confiante nas suas promessas, e assim sejamos aprovados. Como está escrito em Tiago 1,12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.